Muito difícil a vida para uma mulher da minha idade. Sim, tá difícil para todo mundo, entendo, mas eu vou ser um pouco egoísta hoje e falar só do meu calo apertado. Seguinte, tudo que era não é mais a tal da modernidade líquida. Vocês lembram do Zygmunt Bauman? Ela se caracteriza pela impermanência, fluidez, volatilidade das relações, o cacete a quatro. A gente tem que ser muito flexível, muito cuidadosa com o que a gente fala, com o que a gente vive, né? Vou dar um exemplo. Outro dia eu estava voltando para casa e eu estava andando atrás de uma moto. O piloto era um cara meio gordinho, com os pneus laterais sobrando, na camiseta regata curta, bermuda baixa, mostrando aquele cofrinho peludo. Puta que pariu, ninguém merece, né? Uma cena assim esteticamente horrorosa. O diabo da moto soltando uma puta fumaça, eu vendo aquele traseiro medonho na minha frente, muito trânsito, parei no farol e aí eu não consegui sair de trás do desgraçado, né? Não tinha por onde eu sair. Tentei abstrair e pensar em outra coisa, não vou me irritar, mas obviamente que eu xinguei um monte, fechei o vidro, né? E falei alto no carro tudo aquilo que eu falei aqui. Vidro fechado, ar-condicionado ligado, graças a Deus eu estava sozinho e aí eu pude soltar o verbo. Sim, porque se eu tivesse com a minha filha do lado, ia ser muito censurada. Não pode falar assim, gordinho, coitado, preconceito. Deixa ele, mãe, cada um faz o que quer, né? Não implica com ele, tem que respeitar. E aí, assim, eu tenho que respirar o diabo da fumaça, ficar olhando a bunda peluda dele. Por que ele pode e eu tenho que respeitá-lo e eu não? Né? Eu sou obrigada a ficar olhando aquilo sem poder fazer nada? Vou dar um outro exemplo. Agora eu vou homenagear meus queridos ex-alunos que ficavam, né, só olhando o ponto de vista deles. Então vamos lá. Quando os alunos se juntam para fazer trabalho, eles gastam quase todo o tempo falando mal dos professores. Descem a lenha na faculdade, nos alunos, e aí das 2 horas que eles têm, em 15 minutos eles juntam qualquer coisa para tentar acabar o trabalho. Agora eu vou falar do outro lado. Eu dei aula há muito tempo, né? Há um tempo atrás, assim, quanto tempo tem a aula? São 2 aulas juntas, tempo líquido 1h40, tempo líquido 1h15, se tanto. Então, assim, sempre na primeira aula os alunos chegam atrasados por causa do trânsito, por causa da neblina, porque o despertador não tocou, porque a mamãezinha não acordou, né? Então, e quando a gente tem as últimas aulas, eles têm que sair sempre antes do final, porque tem o fretado, tem o jogo do Corinthians, tem o namorado, tem o trânsito, a mesma lenga-lenga. Só que no dia da prova, todo mundo chega no horáriozinho e a gente tem que ficar até o finalzinho. Mas vou lá, vamos voltar. Além desses problemas de horário, a gente tem um problema de concentração, que é dificílimo, é injusto com o professor a gente competir com o aluno com o Google na mão, disponível no celular. Mas vamos lá, eu tentava ser meio mico de circo, falava muito, contava piada, falava tentando distrair o aluno e chamar a concentração. Eis que uma aluna bate na porta, uma fofinha, bate na porta e pergunta: professora, posso dar um recado? Minha vontade era falar: porra, não tá vendo que eu tô dando aula? Mas eu não posso, eu tenho que ser educada e gentil. E aí eu respondo: agora não, você pode voltar no finalzinho do horário? Mas enquanto eu falava, a fofinha entrou, pegou um pedacinho de giz, se dirigiu à lousa e ficou escrevendo. Eu parei a aula, ela falou: professora, pode continuar. Eu falei: não, eu espero, ninguém vai prestar atenção em mim, como é que eu vou competir com você escrevendo um recado na lousa? Ela: foi mal, professora, porque agora não existe a palavra desculpa, foi mal. E aí, ela continuou escrevendo, eu fiquei parada, putíssima da vida, ela saiu e eu entendo que ela não foi lá para atrapalhar, ela não queria me prejudicar pessoalmente, ela queria resolver o problema dela. A classe se dispersou, aí foi lá um tanto de tempo de esforço para recuperar a atenção dos alunos. Então, se eu reclamo do aluno, se falo como eu estou falando aqui agora, nossa senhora, né? Você não pode ser autoritária, grosseira, né? Tem que respeitar o aluno e tal. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque qualquer adjetivo pode ser interpretado como uma discriminação, né? Então, por exemplo, você está num lugar que tem uma fila grande, a pessoa chega e pergunta: escuta, onde é que é o fim da fila? Quais são as respostas mais ou menos aceitáveis? Atrás daquela coroa de cabelo vermelha, né? Atrás daquele pivete de boné azul. Atrás do tiozão de cabelo branco, meu marido. Agora, quais seriam respostas inaceitáveis, condenáveis e horrorosas?
Não, afila o fim atrás daquele gordinho ali, ou atrás daquela perua de macacão de onça, ou atrás daquela coroa que está dando em cima do garotão. Essas coisas a gente não pode falar. Embora a gente possa tratar e as pessoas, né, se chamem de coroa, disso e de aquilo, a gente de forma nenhuma pode falar. Então é o seguinte, a modernidade líquida exige uma paciência sólida. Tá osso a vida.